Olá, dando continuidade ao nosso curso, vamos na videoaula de hoje começar a abordagem de porta serial assíncrona, que normalmente é designada pelo termo UART. Deixa eu mudar aqui para o PowerPoint. Então aqui nós temos no tema 12, e esse é o primeiro assunto, que é a introdução à comunicação serial. Eu vou gastar boa parte dessa videoaula de hoje falando de taxa de transmissão, de baud rate, ok? Mas vamos lá, então estamos entrando no tema 12, assunto 1, comunicação serial. E eu pus uma imagem aqui que ilustra bem comunicação serial, né? O que é comunicação serial? Eu mando em série um bit atrás do outro. Ao invés de mandar todos em paralelo, os 8 bits de um byte em paralelo, eu mando um após o outro. Figurinha aí acho que ilustra muito bem o que é uma comunicação serial. Bom, por que comunicação serial? Comunicação serial é uma solução simples para comunicação. No caso da assíncrona, bastam poucos fios, são 3 fios. Simplicidade de protocolo, é bem robusta e pode operar em diversas velocidades. Temos várias soluções seriais. 232, 422, 423, todas essas daqui se enquadram no termo UART. Nós vimos algum tempo atrás I2C, né? Ligamos o LCD aqui, o I2C era uma serial síncrona. Temos o SPI ainda, que vamos falar um pouquinho mais para frente, e temos a USB, PCI Express, Serial ATA, etc. Então temos muitas soluções seriais. Nós vamos focar na UART, da qual se beneficiam 232, 422, 423, etc. Para quem se pergunta, o termo UART está aqui a explicação, né? É um transmissor receptor universal assíncrono. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho antes de transmissão serial síncrona. Vocês já têm essa ideia porque viram o I2C, né? Mas vamos lá, estou mandando os bytes 97 e B6 serialmente de forma síncrona. De forma síncrona quer dizer que tem um relógio que marca o instante em que cada bit está válido. Então, vocês prestarem atenção, nós temos o byte 97 aqui de trás para frente. Estão vendo? 1, 1, 1, 3 1 é o 7, 0, né? Então isso aqui é o nibble 7. Nibble 9 e assim vai, e o B6 aqui. Então na transmissão que a gente chama de UART, nós mandamos primeiro os bits menos significativos, depois os mais significativos. E aqui eu tenho um relógio que ele marca um instante em que cada bit está válido, ou seja, o transmissor coloca o bit no barramento de dados e levanta o relógio. Abaixa o relógio, muda o bit e levanta o relógio, assim vai. Você já tem uma boa ideia do que é isso daí, né? Porque já trabalhamos com I2C. Agora sim vamos ao nosso tema, e a assíncrona. Eu tenho aqui um exemplo de uma transmissão serial assíncrona. Reparem que só tem essa linha, e a linha de dados, ela está levando os bits de um lado para o outro. Vocês podem imaginar que o transmissor seja do lado esquerdo, o receptor do lado direito, ou como quiserem. Faz muita diferença não. Um ponto muito importante é que na transmissão serial assíncrona, a linha de dados, quando não está fazendo nada, ela fica em nível alto. Estão vendo? Ela está inativa, ela está em 3,3 volts, ou seja, em nível alto quer dizer linha inativa. Perfeito? Então a linha fica inativa, nada está acontecendo. Quando o transmissor quer começar a mandar, a primeira coisa que ele faz é baixar a linha. Ao baixar a linha, o receptor percebe, opa, vai começar uma transmissão. Então essa é uma grande sinalização, a linha fica em estado inativo um tempão, e quando vai começar a transmissão, o transmissor puxa ela para zero. Aí o receptor percebe e começa a transmitir. Uma outra coisa muito importante é que tanto o transmissor quanto o receptor operam na mesma taxa de transmissão, com a mesma quantidade de bauds, ou a mesma quantidade de bits por segundo. Aqui eu representei a duração de um bit, no caso aqui o bit 3. Esse bit dura quanto tempo? Se nós estamos trabalhando com um certo baud rate, cada bit vai durar 1 sobre o baud rate. Exemplo, se eu estou a 9.600 bits por segundo. Bom, se eu transmito 9.600 bits por segundo, cada bit dura quanto? 1 sobre 9.600 por segundo, perfeito? Então vejam bem, o receptor, quando vê o transmissor abaixar a linha, ele dispara seu relógio e fica mostrando a janela. Teve um blém aí, né? Não sei o que houve aqui no meu computador, mas vamos lá. E fica mostrando a linha. Cada janela de 1 sobre BR corresponde a 1 bit. Então, partida, bit 0, 1, 2, 3, até a última parada.
Vamos falar de novo, partida. Como é que o que é isso daí? Então vamos lá. Então o transmissor vai resolver transmitir, ele abaixa a linha e deixa ela em nível baixo durante durante o período de um bit. Em seguida manda o bit 0, pode ser alto ou baixo, o bit 1, alto ou baixo, o bit 2, 3, etc. Assim vai até o bit 7. Transmitiu os 8 bits, muito bem. Em seguida vem obrigatoriamente um bit de parada. O que é o bit de parada? É a linha em nível alto. Poxa, mas a linha em nível alto não é exatamente a linha inativa? Exatamente. O bit de parada força a linha a ficar no estado inativo durante algum tempo. Assim você consegue separar um trem de bits do outro. Não estou falando como mineiro não, o termo correto é trem de bits, tá? Então, tem um trem de bits, para separar um trem de bits do seguinte, é sempre obrigatório ter um bit de parada. Assim, o próximo trem de bits vai ter novamente o bit de partida aqui. Pegaram mais ou menos a ideia? Então a linha inativa e está combinada a janela de tempo de cada bit. Está combinado quanto tempo dura cada bit. Então a linha inativa desceu, janela de 1 bit, obrigatoriamente em nível baixo, que é partida. Depois vem nível alto ou nível baixo para mandar os bits 01, 01, 0, sei lá eu como vai ser. E parada obrigatoriamente a janela de tempo de 1 bit em nível alto. Então vejam bem que quando a gente fala em transmissão serial assíncrona, não é bem verdade, existe um sincronismo implícito, né? Quem é esse sincronismo? O flanco de descida da linha que estava inativa, né? Então a linha inativa desceu, o receptor dispara seu relógio e deve ficar igual ao relógio do transmissor. E assim, durante um trem de bits, eles mais ou menos estão sincronizados. Terminou essa transmissão, acabou o sincronismo. No próximo bit de partida, uma nova sincronização. Perceberam bem? Então, é muito importante que fique claro. E eu lembro quando eu era aluno, tive aula disso daí, bit de partida, bit de parada. Eu falei, pô, mas como é que ele vai saber que o bit de partida, parada, o bit é igual, não tem diferença? Na verdade não é isso, é só a posição. O primeiro bit, obrigatoriamente em nível baixo, é partida. E o último bit obrigatoriamente em nível alto é o de parada. Deu para entender direitinho? E os bits são transmitidos desde o bit 0, 1, 2, 3 até o bit 7, que é o mais significativo. A janela de um bit é ditada pela taxa de transmissão. Se nós estamos em 9.600 bits por segundo, a janela de um bit é 1 sobre 9.600. Perfeito? É muito importante que vocês tenham essa ideia bem clara na cabeça. Vamos lá, vou dar um exemplo agora com 2 bytes sendo transmitidos. Novamente, o 97B6. Então a linha estava inativa, 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 desceu. Bit de partida. Então ficou um período em nível baixo, aí ficou 1, 1, 1. São os 3 uns do 7, 0, 1, 0, 0, 1. Fez um 9, olha, da direita para a esquerda, 9, 7, né? O bit de parada que vai separar do trem seguinte. Nova partida, e aí veio o B6, a nova parada. Perfeito? O bit de parada é obrigatório e separa um trem de bits do outro. Pelo menos um bit de parada vai ter de separação entre eles para que o próximo bit de partida, que é o flanco de descida, possa ser percebido. Estamos bem? Mas alguns conceitos vocês já devem conhecer isso daí, mas vamos lá. A comunicação assíncrona, na verdade, qualquer tipo de comunicação, quando é unidirecional, é chamado de semiduplex ou half duplex, né? Só vai de um lado para o outro. Unidirecional, um único sentido. E a bidirecional, quando transmite nos dois sentidos. E pode transmitir simultaneamente. Muito bem, as portas UART são sempre full duplex. Podem transmitir e receber ao mesmo tempo. É claro, transmissão e recepção devem operar sempre com a mesma velocidade. Estamos bem? Aproveitando a aula de hoje, estou entrando com esses conceitos, vamos voltar um pouquinho aqui. E vamos lá, imagine que vocês são um receptor. E vocês têm que amostrar dentro de uma janela de um bit. Em que instante vocês amostrariam a janela de um bit para saber se o bit é 0 ou é 1? Vamos pegar essa daqui, ó. Aqui, essa janela aqui, ó, tá aqui marcadinha, né? Em que instante vamos amostrá-la? Opa! Parece que o meu mouse sumiu, né? Bom, vamos lá. Essa janela de bit, não, acho que não sumiu, não. Deixa eu confirmar que não, tá lá, tá claro.
Ok? Então, muito bem. Tem essa janela de bit. Em que momento vocês vão mostrar ela para decidir se ela é 1 ou é 0? No caso é 1, né? Que momento? Logo no início? Não é boa ideia não. Logo no final? Também não é boa não. Início e final são momentos transientes, né? Não são muito interessantes não. No meio, opa, o meio pode ser interessante. Então, uma ideia seria fazer uma amostragem bem aqui no meio. Mas, poxa, pode haver ruído, né? Que tal, ao invés de uma amostragem, nós fazermos 3 amostragens? E aí decidimos pela votação. A maioria decide qual é o valor do bit. E realmente isso que é feito. Vamos então avançar um pouquinho aqui. Opa, e tenho aqui então a janela de 1 bit. Então esse retângulozinho amarelo representa a duração de 1 bit. E uma ideia muito usada é o seguinte: divide-se a janela de bit em 4 pedaços. 1, 2, 3 e 4. Então se amostra aqui no primeiro 1/4, segundo 1/4, terceiro 1/4. 3 medidas e voto pela maioria. Se aparecer 2 1, 2 0, decido aí por um para o outro. Uma outra solução é essa daqui. Repare na janela aqui, não sabemos ainda porquê. Isso vai ficar claro um pouquinho mais adiante. Daqui a 2 videoaulas. Foi dividido em uma fatia em 14 pedacinhos, né? 14 fatias. Pega-se a do meio, uma esquerda e uma direita. 3 leituras e se decide qual é o valor do bit. Essas soluções são empregadas de forma indistinta. O MSP usa essa daqui. Não é sempre 14 não, tá? 14 é o exemplo que eu peguei para poder colocar números aqui. Isso aqui varia muito, ok? Então vamos agora a um problema para encerrarmos a videoaula de hoje. Problema que já foi muito comum, trabalhei muito com ele no passado. Um microcontrolador muito comum naquela época, a partir de quando? 83, 84, 85, era o 8051, foi o primeiro microcontrolador que surgiu, da Intel. E um problema muito comum era fazer a comunicação serial dele com um computador PC. Então vamos lá, o problema: o PC, operando a 9600 volts, precisa enviar dados para o microcontrolador 8051. O microcontrolador trabalha com um cristal de 12 MHz. Porém, ele com um cristal de 12 MHz não consegue chegar exatamente a 9600, chega perto. Isso é que eu quero trabalhar com vocês. Chegou perto? E será que ele chegou perto o suficiente? Vamos dar uma olhadinha, vamos fazer umas contas aqui. Então temos aqui o 851. Como é que ele, o 851 gerava o baud rate? O cristal de 12 MHz era dividido por 384 e depois dividido por N. Eu tinha liberdade para mexer aqui nesse valor de N. Muito bem, se eu quero 9600, então essa era a continha a ser feita. N dá 3,26. Porém, N é um divisor, vai dividir um relógio, então tem que ser um número inteiro. 3,26 não dá, vou programar 3 ou 4. Bom, se nós formos para 3, parece mais lógico, né? Cometa um erro menor. Então, aproximamos N para 3. Porém, se o N é 3, a minha taxa de bits, né? Olha a continha aqui, ó, mesmo aqui, né? Vai ser de 10.416 e não 9.600. Ou seja, no 8051, com um cristal de 12 MHz, o mais próximo que eu conseguia chegar de 9.600 era 10.416. A pergunta é: alguém transmite para mim a 9.600. Eu recebo, penso que está chegando a 10.416. Será que vai funcionar? Então vamos lá. Então o PC mandando a 9.600 e o 851, mais próximo que ele consegue chegar a 9.600 é 10.416. E aí? Será que funciona ou não funciona? Teremos ou não teremos comunicação? Vamos fazer uma análise um pouquinho mais cuidadosa. Então estou trazendo aqui alguns pontos que são importantes, porque não na videoaula seguinte, porém na outra nós vamos começar a falar de programação de baud rate no MSP430. Ele tem ferramentas bem sofisticadas para isso. Mas vamos lá. Vamos analisar esse caso. Então, transmissor cravado 9.600 e o receptor mais perto que chegou foi 10.416. Bom, o transmissor a 9.600, cada janela de bit dura aproximadamente 104 microsegundos. Então, o PC transmite bits sendo que cada bit tem a duração de 104 microsegundos. O 851 vai receber, só que para ele, ó,
aqui a velocidade é um pouquinho mais alta, né? Então cada bit tem a duração um pouquinho menor, 96 microsegundos. Então alguém transmite bits que duram 104 micro e eu recebo medindo com 96 micro. O erro de um para o outro é de 8,17 microsegundos. Será que esse erro é grande? Poxa, em cada bit estou errando 8. Dá em torno de menos que 10%. Ou seja, a diferença da duração da janela de bit entre o transmissor e o receptor é menor que 10%. Será que isso é apreciável? Aí está um perigo sério. Nós estamos fazendo a análise errada. Por quê? Vamos olhar aqui com mais cuidado. O problema está na sincronização implícita realizada pelo bit de partida. Então, quando apareceu o bit de partida, o PC que está transmitindo 9600 colocou lá seus bitzinhos direitinho um depois do outro. E o receptor começou a ler os bits um depois do outro também. Só que a duração do bit do receptor é menorzinha, né? Então no primeiro bit a diferença foi de 8 micro. No segundo subiu para 16. Por que 8 micro? Voltando aqui, né? A nossa diferença não era de 8 microsegundos? Porém, quando começa a transmissão, né, é uma sincronização implícita. E esse erro vai se somando ao longo dos bits. Então, no primeiro bit, o erro é de 8 micro, irrisório. No segundo, já é de 16. No terceiro, 24, 32. Reparem que o erro vai se acumulando. Isso é um perigo. No final, o último bit vai ter uma diferença de 81 microsegundos. Poxa, o bit deveria durar 96 e meu erro é de 81. Estou errando quase 100% do bit, né? Então é um erro muito grande. Conclusão: olha, o erro é de 78% da duração do bit, ou seja, no primeiro bit foi pequenininho, no segundo aumentou um pouquinho, até que no último ficou esse erro grandão. Não funciona. Então precisamos chegar a um baud rate muito mais próximo para que a gente consiga que dois dispositivos se falem com uma taxa aproximada. Vamos ver isso com mais cuidado no MSP e vamos ver que o MSP é bem sofisticado e me dá ferramentas pra caramba. No 851, coitado, não tinha muita alternativa. O que a gente podia fazer? Trocar o cristal. Em vez de 12 MHz, abaixa um pouquinho a frequência, mudo para esse de 11 MHz, na verdade 11,059200. Esse aqui é um cristal de frequência manjadíssima. Se bobear, vocês compram esse cristal até no McDonald's. Ele existe pra caramba e muita gente usava para esse padrão de frequências de baud rate. De onde saiu esse número? Muito simples. 384 vezes 3 vezes 9600. Estão lembrados disso? Cadê? Está aqui, ó. 12 MHz dividido por 384 e 9600, o N igual a 3. Avançando rápido. Opa! Está aqui. Então, 384 vezes 3 vezes 9600. Perfeito? Então, esse é um cristal muito manjado. E a primeira coisa que a gente fazia com o projeto 851 era não usar um cristal de 12 MHz, mas usar esse cristal aí. 11,059200 MHz. Perfeito, com isso então fechamos nossa primeira videoaula tratando de comunicação serial assíncrona. Vocês já estão com uma pequena ideia de que é uma comunicação serial assíncrona. Vamos poder trabalhar muito mais quando começarmos a tratar do MSP, dos recursos que ele oferece. Na videoaula seguinte, vamos abordar recursos do MSP. Vai ser uma videoaula relativamente simples, curtinha, mas é importante. E na seguinte, provavelmente, a não ser que eu decida mudar a ordem, provavelmente vamos abordar a programação de baud rate no MSP 430. Agradeço então a atenção de vocês.